Fala, gente, mais uma edição do nosso podcast. E como eu já tinha dito, vamos trazer aqui pessoas do turismo, fornecedores, parceiros, como também a gente vai apresentar alguns setores das Salinas. Como a gente fez da outra vez, a gente apresentou o setor jurídico e agora eu vou apresentar o coração das Salinas, tirando, logicamente, nossa operação, mas esse setor eu já tinha projetado esse momento com ele, que para mim é um dos caras que mais conhece sobre esse assunto dentro do mercado. O nome dele é Marcel, tá aqui com a gente. Beleza, Michel? Prazer estar aí, obrigado pessoal. Vamos falar um pouquinho, né, do meu setor, do BI, de impacto. Exatamente. Era a cereja do bolo, mas a gente tentou antecipar isso aí. É a união do mar. É muita coisa, muito assunto para a gente abordar, e a intenção de apresentar o BI é porque é muito forte nesse momento essa nossa estrutura. E como eu disse, coração da empresa, é porque nada que a gente projeta a gente consegue colocar em prática se não fosse com a ajuda do BI. O BI ele é muito importante nesse nosso projeto, né? Nessa solução que a gente oferece para o mercado. E eu falo muito no mercado sobre relatórios, eu falo muito sobre dashboard, eu falo muito sobre sistemas de soluções que muitas vezes a gente não consegue entregar dentro do nosso front. Muitas agências trabalham com segmento corporativo, por exemplo, então eles têm muita necessidade de apresentar relatórios que a gente hoje não consegue apresentar de forma muito clara ou específica, e o BI vem nos ajudando, ele cria um sistema paralelo onde a gente possa apresentar isso para o mercado, que é muito interessante. Eu considero isso um grande diferencial hoje das Salinas. Hoje eu vou começar falando um pouquinho sobre o que é BI, porque eu acho que algumas pessoas aí podem ficar confusas, né, Michel? Assim, o que é BI? Tá falando BI? BI é a sigla do Business Intelligence, que é a inteligência do negócio, né? A inteligência do negócio hoje, ela é focada em informação. E aí, quando a gente fala de informação, Michel, a gente tem que separar um pouquinho o que é informação e o que é dado, porque muitas vezes as pessoas confundem, eu tenho um dado e tal, e aí ele confunde esse tipo de coisa, que é o quê? Informação é quando eu pego o dado e eu transformo esse dado em algo palatável com ele, né? Então, tipo assim, imagina uma planilha do Excel, que é o que é mais comum para todos, e lá eu tenho Michel 5, Marcel 4, e eu vou colocando o número, e aquilo é dado. Só que a partir do momento que eu digo que a média de avaliação de desempenho é 4,5, eu já transformei aquele conjunto de dados em alguma informação útil que vai gerar um impacto em alguma área do negócio. Então, o nosso setor, ele trabalha 8 horas, 12 horas por dia, a semana inteira, o mês inteiro. Primeiro, puxando dados, né? Tratando esse dado, porque hoje a gente tem muito dados assim que a gente não vem de forma ideal, então o trabalho do BI também é tratar organizar esses dados e gerar informação útil para o mercado, que hoje para os clientes, né, das Salinas, e também para a Salinas Tour. Então, você falou de um ponto muito importante, que é a parte de dashboards. A parte de dashboard, ela é o que a gente chama de gestão à vista das informações. Então você tem em tempo real, média de venda, média de cliente, onde esses clientes estão comprando, então a gente consegue colocar um mapa do Brasil e ver, esse aqui está viajando, aqui está vendendo aqui. Então a gente consegue hoje dar um tratamento personalizado, né, tanto para as Salinas quanto para alguns clientes que chegam para a gente pedindo algo personalizado, né? Eu estou atendendo um cliente corporativo, como você falou, e ele está precisando de um relatório assim, só que eu não consigo gerar porque Vamos sentar, vamos estudar, vamos ver como é que a gente pode fazer, porque a gente faz acontecer, né? O setor, o setor do BI hoje, ele é feito para isso, né? Ele é feito para gerar esse valor tecnológico para as empresas. E cada empresa tem a sua necessidade, tem o seu pedido. Falando das Salinas, eu como gestor,
eu tenho necessidade de estar analisando alguns números. E temos hoje dentro da empresa vários sistemas, então o BI ele unifica essas informações, facilitando a gestão. Então, algum cliente me pede alguma informação, algum relatório, eu consigo facilmente do celular puxar e mandar de imediato. Antigamente a gente não tinha essa facilidade, a gente tinha que buscar dentro de um back-office, buscar informação, montar, juntar, e com a chegada do BI, tudo ficou mais fácil, tudo ficou até mais seguro. Perfeito. Mais seguro porque hoje eu acredito realmente no que eu estou apresentando para o meu cliente, né? Então, lógico, tudo tem uma margem, né, pode ter uma margem de erro e tal, mas com a ajuda do BI tudo se torna mais fácil, mais seguro, né? Então a gente passa a segurança para o cliente e o cliente também passa a segurança da informação para os seus fornecedores, né? Para os seus clientes também. É isso. Porque nesse trabalho que a gente faz do dado, de organizar e tal, ele já passa por um processo que é de validação. Então, como a gente consolida muitos dados, como você bem falou, a gente pega de um back-office e tal, mas a gente pega de um sistema de front, a gente pega de um sistema e a gente consolida tudo num só lugar, a gente parte desse processo todo é de validar esses dados. Então, muitas vezes você na correria pega um back-office. O dado do back-office ele é confiável, só que o BI o que é que ele faz? Ele agrupa os dados e ele, ao invés de você ter que fazer todo o processo em cima dos dados, eu já te dou a informação clara do que você precisa. Você está no cliente X, você vai precisar da média de venda deles? Você vai ter a média de venda, você não vai precisar colocar muitos dados ali, né, montar. E aí isso é validado o tempo inteiro, assim. A gente tá conversando aqui, o pessoal tá validando o dado e o robô tá rodando. E é muito legal que você falou robô, porque hoje o BI, a gente fala de inteligência do negócio, né? Então, quando você fala de inteligência do negócio, você consegue abranger mais, não é setores, né? Mas atividades que esse setor faz. Então hoje, a gente faz, além da parte de BI propriamente dito, a gente também tem uma software house no setor, né? A gente desenvolve software. A gente também trata muito do processo de automação, que você bem falou dos robôs, né? Michel, não pegou... Não, foi o robô, deixa eu dar uma olhadinha, né? Por quê? Porque hoje o mercado de tecnologia e as tendências de tecnologia puxa muito para esse lado, né? Antes você tinha que ter uma pessoa indo lá no back-office, extraindo dado, você tinha que ter uma pessoa alimentando um dado numa planilha, você tinha que ter uma pessoa entrando no sistema tal, e retirando o relatório. E hoje, basicamente, não precisa mais tanto disso, né? A gente tem uma pessoa que gerencia, orquestra todas essas atividades. Então, parte do trabalho também do BI é essa, automatizar processos, né? Automatizar os processos de BI, mas automatizar processos também das salinas, né? Essa parte de software. Como a gente tem muitos sistemas, a gente acaba tendo que criar sistemas que agregam sistemas. Então, a gente pensa com um sistema como um organismo vivo, né? Um sistema é um organismo vivo, então você é um sistema. Você depende do funcionamento completo, né? Se uma coisa falha, a outra tende a falhar, porque eles trabalham em um serviço orquestrado em conjunto. Feito cascata. Então, tipo assim, hoje, quando eu vou para a sua sala, a gente vai fazer uma reunião estratégica do como vai corrigir tal processo, a gente tem que olhar o fluxo como um todo, o impacto como um todo. E a solução ela é criada, você sabe, todo momento, toda semana, todo mês a gente tem solução, a gente cria solução. Então, e essas soluções dá valor pro cliente da Salinas, né? O cliente da Salinas sente que, tipo, eu posso contar com a Salinas porque ela está gerando valor, ela está gerando tecnologia, ela é ligada no mercado. Então, tipo assim, falou com a Salinas, ela vai entender o meu problema, né? Porque a gente é muito ligado nessas coisas de tecnologia, né? A gente faz muito, a gente cria muito, né? De tecnologia. E hoje a gente entende que o cliente, ele faz parte desse processo, evidentemente.
ele é um órgão dentro desse sistema. E tudo que a Salinas pensa hoje é para tentar melhorar esse fluxo, para chegar para ele de forma mais fácil de entendimento, mais tranquilo, mais confiável. E uma das situações que a gente já discutiu, que são várias, foi justamente criar ferramentas para que eles possam também ter acesso, né? Como o dashboard, por exemplo. Hoje a gente tem à disposição um dash que ele pode ser moldado da forma que a gente tem a necessidade. Eu tenho a minha necessidade de dados, mas sendo que o meu cliente ele pode ter outra. Ele pode estar querendo visualizar outra informação que eu nem muito menos poderia imaginar que fosse necessário. E isso que é interessante, é a gente poder contar com um setor dentro das Salinas que possa desenvolver as ideias. Muitas vezes eu trago uma ideia assim totalmente conturbada e Marcel, ele organiza, ele diz, não, a gente pode fazer dessa forma. Então, tudo que inicia, ele termina sendo discutido e finalizado de outra forma, mas a intenção é a mesma. É levar para o cliente a informação, é fazer com que o cliente também tenha autonomia. Perfeito. Não é? A autonomia não necessite tanto das Salinas para buscar a informação. Muitas vezes ele tá necessitando de um número, então não precisa estar ligando para a Salinas ou mandando um e-mail e tal. Ele vai lá, tal, cria Uma área para ele. uma área para ele, né, um dash e puxa a informação e aquilo ali é em tempo real praticamente. Que a atualização do BI é meio de uma hora, né, que gira, né, a atualização. Então sempre está um número bem atualizado. Inclusive na madrugada, né, o próprio robô ele atualiza a informação e sempre está apresentando para o nosso cliente um dado bem atualizado. Acho muito bacana. Me fala aí sobre um pouquinho do Dash, que eu falei aqui da cerejinha do bolo. Não, então, a parte do Dash, né, voltando, é bem como você falou, assim, essa parte de inovação, a gente não é que depende, mas a gente faz a inovação. Mas quando um cliente chega para a Salinas falando, Salinas, se eu tivesse isso, isso e isso, me ajudaria muito. Esse estalo e essas solicitações é que fazem tanto o cliente sair com um dashboard melhor, quanto a gente sair com a tecnologia melhor para fazer esse dashboard dar certo. Então, assim, é até bom falar de tipo assim, pô, eu tô precisando de algum dado, falar com a Salinas, explica o que você tá precisando, explica o porquê tá precisando, que a gente vai fazer dar certo, né? A gente, hoje a gente tem muitas demandas desse tipo, a gente tá dando certo, mas você sabe que, e você foi a prova viva, que o BI ele tem esse gostinho, né? Quanto mais eu vou passando, mais vai ficando melhor e você vai querendo, porque é um caminho meio que sem volta, né? Você, hoje, eu não vou falar a palavra em inglês, né? Porque tem muita palavra em inglês, mas você ser orientado a dados, há uma mudança muito grande no jeito de fazer gestão, quando você muda o jeito de fazer, de pensar sobre gestão sendo orientado a dados. Então hoje, a diferença básica é que, tipo, antes você tinha muita coisa no feeling, né? Ah, eu tenho um feeling do meu negócio, eu vou para uma reunião, eu tenho um feeling. E tudo bem, isso funcionou por muito tempo. Porém, hoje, com essas evoluções tecnológicas, né? Surgiu esse termo que é orientado a dados. O que é você ser orientado a dados? Cara, toda decisão que você toma, você vai olhar um conjunto de dados para se basear na decisão que você vai tomar. Então, hoje a Salinas ela é totalmente orientada a dados. Então você não vai para a rua com feeling. Você pega seu dashboard, você analisa seus indicadores, você pede relatório, esse relatório vem, você estuda tudo com os dados certos e você vai tomar uma decisão. Então, parte de inteligência do negócio da gente é mudar uma certa cultura de estude o dado, eu lhe gero a informação de sua empresa, estuda a empresa, sua empresa, conhece a empresa, né? E aí eu puxo esses dados da empresa, e aí esses dados eu gero informações úteis para que você tome as melhores decisões possíveis.
Sim. Baseado nesses dados, né? A gente não fica tão cego, né? Não. Porque são muitas informações. Imagina, você vai para um fornecedor, eu acho que eu vendo tanto. Você vai para um cliente, não, eu vendo tanto. Tem que ser assertivo, né? E na média, então a gente tem muito disso em dashboards, né? Você vê gráficos. E esses gráficos, pô, você vê um acompanhamento do que dá a evolução do que tá acontecendo. Então você também tem uma noção melhor de evolução, né? Porque hoje fica muito naquela, você vê uma evolução no ano passado para esse ano. Não, mas como é que eu tava 5 anos atrás? Isso. E esses números, ele representam, como você bem falou, a evolução, mas muitas vezes a gente tem que entender como é feita essa evolução. Porque cada cliente tem a sua demanda, tem o seu histórico, entendeu? E o que o cliente ele trata como uma evolução. Ele quer evoluir em número de vendas, mas não, eu quero evoluir em tarifa, eu quero evoluir em ganho, isso, né? Em receita. Ele tem empresas que demoram muito para ter receita. Por quê? Porque ele preza pelo aumento do faturamento primeiro, para depois aumentar a receita. Exatamente. E o BI ele é extremamente importante para o nosso planejamento, né? Então, eu falo pelas salinhas que sempre a gente está projetando, sempre a gente está planejando. E as agências, quando também tem essa necessidade, ela vem buscar informação com os seus fornecedores. E o BI ele apresenta isso, né? Então, é uma extensão do planejamento das agências de viagem. Então, seria um braço que a gente dá para o agente para que ele possa projetar, para que ele possa colocar dentro da sua precificação algo rentável, né? Para que ele entenda realmente o seu negócio. Porque numa solicitação dessa, às vezes, a Salinas acaba fazendo não é consultoria, mas quando apresenta o relatório, Uma meia consultoria. é a meia consultoria, porque quando apresenta o relatório, fala, pô, tu tá pedindo um relatório de tal, mas se você fizesse isso aqui, talvez essa informação seria melhor para você. Nesse momento é que eu tô pedindo uma coisa, a gente vai entregar, mas eu vou entregar junto com isso aqui porque eu acho que é bom para você. É nesse momento que a gente pode entregar um a mais. A gente sempre busca entregar um a mais. Não pode morrer, né? É contra a tecnologia eu entregar somente o que foi pedido, né? Eu tenho que entregar sempre um a mais. Pois é. Gente, esse cara aqui, ele fica maluco comigo, porque minhas ideias elas surgem do nada e eu sempre tento colocar dentro de um papel mesmo, pego uma folha de papel, anoto, aí eu disse, Marcel, preciso desenvolver uma ideia aqui contigo. Ele já sabe já que a banca é grande. E a gente senta e nasce. O filho nasce na mão dele, em conjunto, né? A gente traz a ideia, ele coloca, ele já imagina já um gráfico, ele já imagina uma forma de apresentação fácil, para ser gerenciada e me ajuda bastante. E essa ideia é que eu compartilho com o mercado. Porque como eu estou na rua, estou sempre visitando, sempre dentro das agências, eu vejo realmente que algumas agências têm algumas dificuldades para poder gerenciar. E eu também sinto que outras agências têm uma evolução muito grande dentro do processo dela. Mas a gente atende de A a Z. E eu consigo, dentro dessa escala, atender a todos. Por isso eu sempre falo para o mercado que o nosso setor de BI, ele atende a todo mundo. Ele atende as grandes agências, as médias e as pequenas. As pequenas, muitas vezes, ela tem muitas ideias interessantes que facilita até mesmo para a construção dos grandes. Então, são grandes ideias, mas não tem estrutura para poder organizar. Então, o papel da Salinas nesse momento, além de ser fornecedor e consolidador de passagem, é como você disse, é fazer uma meia consultoria, né? Aproveitando nossa estrutura, evidentemente, a gente tem estruturas, setores específicos e essa grande ideia da gente estar disponibilizando no supermercado fez com que a gente também contribuísse com o crescimento deles, né? Muito legal isso. Eu acho bacana essa nossa ligação com o mercado, muito interessante. E Marcel, ele também tem muitos projetos. Ele tem alguns projetos que agrega força e valor à nossa operação das Salinas. A gente viu que o ano passado
tínhamos uma dificuldade de estar centralizando informações de grupo, né? Então a gente começou a conversar sobre grupos, tal, para poder criar algo onde a gente conseguisse alimentar histórico, apresentar de forma mais ordenada, né, as informações para o mercado, e surgiu o nosso sistema de grupo, que está bem novinho. A gente já iniciou esse ano para o mercado, através de um link. Então tudo é feito Entrar no formulário. no formulário, né, e o bom para a gestão é entender desde do seu início, desde do seu período de cotação. Então, essa interação do cliente com nossa operação e a gestão, e até mesmo a diretoria e o BI, ela existe a partir desse grupo. Então, todos estão vendo o que está acontecendo desde o seu início. É como a gente falou no começo, né? Sistemas são organismos vivos, assim, e a gente sempre trata, tá bom para cá e para cá, mas não tá bom para cá, então não tá bom para tudo, né? Então a gente tem que sempre buscar a perfeição nessa roda, assim, grande engrenagem rodando, e uma das formas que a gente viu foi melhorar o que já estava bom, que era o de pedido, mas estava faltando para o BI. O único tava bom para todo mundo, mas não tava tão bom para o BI, porque a gente ficava, pô, Michel, me dá o dado aí, já me dá. E tava bom para o cliente, tava bom para o gestor, tava bom para Salinas, mas para o BI eu que tive que dar uma botucada, porque eu queria transformar isso numa coisa só, queria participar, né? E com isso surgiu o sistema. É um sistema hoje que o cliente ele faz a solicitação, ele vê as etapas, ele vê o que está sendo escrito, o que ele acompanha passo a passo. Todo mundo, inclusive o BI, consegue extrair dados e informações daquilo. Então, assim, parte do nosso trabalho aqui é realmente isso, né? Você tem uma demanda e entregar uma solução. Às vezes, e o que eu vejo muito mundo afora aí de profissionais de tecnologia, às vezes eles travam muito a solução tecnológica em coisas muito específicas ou eu não vou falar a palavra moda, mas já falando moda, ele tende a levar para esse lado. Mas solução, bicho, tá numa planilha de Excel, se for o caso. Eu tenho que lhe entregar algo que seja rápido e seja bom. Às vezes a gente busca uma coisa muito complicada para resolver algo muito simples. Então, tipo assim, eu vou usar o complicado quando for necessário usar algo complicado. Quando não for necessário, eu vou lhe entregar valor. Eu vou fazer com que você use, eu vou fazer com que tenha impacto. E também descomplicar, né? Também descomplicado. Pegar o que é complicado e se tornar fácil. Porque, tipo assim, se eu pego algo já complicado e coloco um sistema complicado em cima, eu vou estar te ajudando em quê? Eu vou estar ajudando um setor em quê? Isso, né? Eu tenho que simplificar as coisas. Aqui eu brinco que a gente, como você bem falou, vem com ideia num papel todo rabiscado. Meu trabalho é realmente organizar. Assim, é deixar essas ideias que façam sentido, mas que tenha valor. Que a gente, no final, a gente transforme isso em valor. Isso aqui porque assim, a gente vê hoje muito, né, Michel? Assim, muita coisa de IA, né? E aí o que eu vejo é que às vezes você pode estar transformando algo que é simples num negócio muito complicado. Complicado no quê? De manter, né? O custo, que às vezes não. Dependendo do processo que você vai fazer, vai aumentar o custo. E até mesmo o entendimento, né? Então, entendimento. Você tem que ter alguém que saiba, primeiramente, o processo, né, de introduzir essas tecnologias novas e que saiba manter. Porque criar hoje tá bem mais fácil. Criar coisas, né? Mas arquitetar a solução e saber encaixar, criar na solução, aí depende mais, né? E manter essa solução, que ela é mais a questão mais complicada de todos, é o desafio. Manter, como você bem falou, segurança dos dados, né? Hoje a gente
faz um trabalho enorme junto com a infraestrutura para manter a segurança dos dados. Esses dados, eu mesmo não sei, eu olho o banco, eu não sei o que está lá escrito. Então há todo um sistema de descriptografia envolvido, há um sistema de dar escala nesses outros sistemas. Então, tipo assim, hoje a gente aguenta pico, como você bem sabe, de Black Friday, ninguém nem sente. Então, hoje em dia, a gente se preocupa muito com esse tipo de coisa, né? E é isso, cara. A gente tem que observar que, no final de tudo, a gente tem que gerar valor, né? No final de tudo, tem que ser gerado valor. Se esse valor vai vir de uma simples planilha ou de um multi-agente de IA fazendo tudo por mundo, o que a gente vai ver no final é a qualidade do valor e o quanto valor agregado isso vai dar. Mas que vai sair valor, vai. E eu me lembro que esse projeto nosso do sistema tudo iniciou prevenindo questão de prazos. A gente estava muito preocupado em gerenciar prazos para o cliente, para que eles não fossem penalizados com as multas das companhias aéreas. Então, foi criado inicialmente um robô, onde passava por todas as emissões das salinas, e a gente conseguiria até hoje consegue mandar mensagem para o cliente dizendo que está próximo do prazo de pagamento, ou da sinalização, ou da emissão. E a gente ainda foi mais além. Hoje as salinas conseguem enviar para o mercado, através do estudo do BI, informações de check-ins, de proximidade de embarque, para que o cliente ele possa ter um momento de entrar em contato com a companhia aérea para poder estar organizando todo o embarque do seu passageiro. Ou até mesmo verificar se houve mudanças no voo, né? Isso não substitui a fila da companhia aérea, mas seria uma tratativa a mais, uma ajuda a mais que a gente oferece. Além disso, evidentemente, a gente manda também todas as orientações de filas de cada companhia aérea. Mas a gente reforça com esse robô, que isso foi muito bem aceito no mercado. Hoje o mercado ele tem também a preocupação, né, de estar fazendo esse trabalho, né, que é o trabalho de consultoria para o seu cliente. E ele consegue ter como um grande álibi, uma grande força, essa informação que chega nos seus e-mails. Então, uma agência que emite um bilhete, ela vai receber uma mensagem. Se emitir 1000, ela recebe 1000 mensagens, de forma ordenada. Perfeito. Né? Então é muito interessante. E a partir daí, foi que a gente foi amadurecendo a ideia, e eu disse, não, a gente precisa de mais. A gente precisa realmente oferecer mais para o mercado. E eu queria realmente unir forças com o BI para poder criar esse sistema. E foi muito bem aceito. Marcel, hoje o sistema de grupos é uma realidade. A gente consegue trabalhar e vai ter muitas melhorias daqui para frente. Possivelmente a gente possa deixar ele muito mais automatizado também, né? E foi massa. Com essa troca, né, que vocês fazem, Salinas e os clientes das Salinas que vocês fazem diariamente, o cliente ele usa, ele vê o benefício e ele vê que pode ir mais. Então isso é que é legal, né? Que a gente é um processo de evolução, nada fica parado. Então você criou, já tinha algo que era bom, criou algo que é melhor, e você vai criar algo que é melhor ainda, e isso é evolução, né? Assim, e isso depende do cara, da pessoa usar, de ter o feedback, de você estar interessado, você apresentar e o cara comprar a ideia, né? Então, assim, não vai ter, enxergar que não tem um prejuízo em usar, vai ter um benefício de usar. Porque muitas vezes eu vou ter que solicitar, mas é bom pra você, você vai receber o seu e-mail, você vai ter o prazo, você vai receber e-mail 7 dias antes do prazo, 3 dias antes do prazo, 1 dia antes do prazo. Uma agenda? É uma agenda, né? Agenda assim, tudo. Exato. Que antes, se você tinha uma pessoa para controlar prazo, você comprando só com a Salinas. Você já tem essa agenda, é garantida. Agora, para finalizar, para não ficar... Se deixar, pode ir. 4 horas aqui de podcast. Desculpa aí, meu amigo, tempo mais do seu tempo. E o copinho do Fala Gente, de água. Aqui é água, viu, gente? Aqui é outra coisa não, não tem café não. Mas para finalizar, para não deixar de ser Michel e Marcel, posso lançar um desafio aqui, pessoal?
Agora. Vá. Se você tiver alguma ideia de melhorias para sua agência, de algo que esteja faltando, ou algo que você acha que não seja possível, manda pra gente, que você tá com esse cara aqui e ele vai tentar transformar em realidade. Pensei que era um desafio fora, né? Não, pode. Tá lançado. Tá lançado? Então vamos esperar, né? Vamos junto. Vamos esperar aí o pessoal tá mandando. Pode mandar pro meu e-mail, qualquer ideia. Ou então nas visitas, a gente vai estar recebendo e eu vou estar tratando aqui com o Marcel. E a gente vai tentar transformar essas ideias aí em algo real. Perfeito. Para que a gente possa estar disponibilizando para o cliente e, dependendo da ideia, a gente pode até estar adotando para a nossa operação. Já a operação, uma dor é que nem professor, né? A sua dúvida pode ser a dúvida do outro, mas a sua dor geralmente é a dor do outro. E a gente corrigindo isso, a gente consegue Show de bola. fazer pra tudo. Obrigado, meu amigo. Obrigado por mais uma vez. Qualquer coisa, viu? Estamos às ordens aí. Obrigado, pessoal, pelo tempo. E aguarde aí, viu, gente? Isso aqui foi só a segunda edição. Ainda vão vir centenas. É um projeto que ficou no mercado, todo mundo está gostando. E graças a Deus está sendo muito bem aceito. Próxima novidade a gente vai estar divulgando aí para vocês aí em algumas mensagens. E conto aí com a presença, conto aí com a audiência de todo mundo. Um abraço, até mais, até a próxima.